Todo mundo que trabalha com programação tem uma preocupação com salários de programador. Afinal de contas, todo mundo quer escolher o caminho certo na hora de trilhar a sua carreira em qualquer área, mas também dentro da programação. E a ideia do vídeo de hoje é mostrar para você qual linguagem que mais paga bem no Brasil para você talvez colocá-la aí na sua linha de mira para poder utilizá-la como linguagem de trabalho. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e hoje a gente vai falar a respeito de linguagens de programação. Mas logo de cara, eu já peço para que você pause esse vídeo e escreva aqui nos comentários qual que é a linguagem que você acha que é aquela que mais paga bem. Tenho certeza mais que absoluta, a grande maioria das pessoas vai acabar errando a escolha dessa linguagem. Agora eu creio que você já pausou o vídeo, já comentou, já colocou aqui a sua opinião, não vale apagar. E eu vou revelar para você qual linguagem de programação que mais paga bem para você talvez colocá-la no seu portfólio. E a linguagem é a linguagem COBOL. Eu comentei isso com um dos seguidores meus lá do Insta e o cara pirou totalmente, falou: caramba, mas nunca que eu ia imaginar que seria a linguagem COBOL. Se você não me segue no Insta, o endereço está aparecendo aqui na tela, também na descrição do vídeo. Me segue, porque o conteúdo de lá ele é diferente do conteúdo aqui do YouTube. Então você vai ter um leque muito maior de conhecimento para melhorar ainda mais as suas técnicas como programador. E saca só, eu já vi vagas de emprego que pagavam até R$25 mil para programadores COBOL de nível sênior e especialista. Lembrando, existe uma hierarquia de programadores aí, né? O cara começa como trainee, júnior, pleno, sênior e especialista. O cara que é especialista e tem mais de 15 anos de programação. Então isso faz jus a um salário aí de 25, 30, 35 mil reais para o cara que trabalha como programador, principalmente em linguagens como o COBOL. Mas calma, que eu vou te explicar direitinho o porquê do COBOL e talvez isso sirva até para você começar a olhar as linguagens de uma forma diferente, né? Porque a gente acaba ficando muito preso naquela mesmice, né, de Java, JavaScript, Python, as linguagens mais tradicionais da atualidade, e acaba esquecendo de linguagens fortes, parrudas, pesadas a nível de potência e não a nível de processamento, e que essas linguagens têm sim um grande espaço dentro do mercado. Para você entender um pouco dos motivos do COBOL ser uma linguagem que paga muito bem, vamos ter que entender um pouco da história do COBOL. COBOL é uma linguagem antiga, ela foi concebida em 1959 para operar em mainframe. Se você não sabe o que é um mainframe, é um megacomputador capaz de processar várias operações simultaneamente. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso através de processamento distribuído, processamento paralelo, através mesmo do conceito de Big Data, né, que você tem um grande volume de dados para poder processar, mas antigamente a gente tinha megacomputadores que faziam esse processo sozinhos e eles eram denominados mainframes. E obviamente, as linguagens para trabalhar dentro de um megacomputador desse teria que ser uma linguagem parruda e simples de utilizar, simples a nível de ser rápida em processamento, pesada em potência, mas leve em processamento. E a linguagem COBOL surgiu com esse objetivo. Geralmente as empresas que usavam esse tipo de estrutura de mainframe eram bancos, instituições financeiras, instituições governamentais, universidades, né? Empresas e instituições que trafegavam um grande volume de dados. Fica um detalhe aqui, eu disse usavam e dei uma ênfase aí, porque na verdade não é que usavam, ainda usam até hoje em dia. E aí que fica o grande segredo desse vídeo aqui para você. Existe ainda no mercado muitas oportunidades para programadores COBOL. Geralmente as pessoas acabam indo procurar vagas de emprego como Python, PHP, JavaScript, Java, C, C#, C++, enfim, várias linguagens que são um pouco mais atuais e deixam linguagens como COBOL de lado, achando que elas morreram. Mas existem muitas instituições que ainda utilizam o COBOL. Eu vou te explicar o porquê do COBOL ainda permanecer firme e forte dentro de algumas instituições específicas. E existe formas de você chegar nessas empresas atuando como programador freelancer e oferecer o seu serviço de programador COBOL para elas atuando aí da sua casa. Fica comigo até o final que você vai entender direitinho como que você consegue fazer essa façanha. Vamos lá, por que o COBOL ainda é utilizado? Lembra que eu falei que a maior parte das empresas e instituições que utilizam estão ali no conglomerado de instituições financeiras? Vou falar especificamente bancos. E o que acontece? O custo para migrar uma operação bancária de uma linguagem para outra na sua estrutura é muito alto, além do que seria extremamente catastrófico se algo de errado acontecesse. Pensa aí,
tem um mega banco, vamos pegar um Banco Itaú, vai Unibanco, que está lá migrando do COBOL para alguma outra linguagem e acontece um bug ali no meio da migração. Imagina a quantidade de grana que está trafegando naquele instante e que seria perdida. Eu sei que existem formas de fazer esse processo migratório, obviamente que eu sei disso, mas a questão é que, ainda assim, sempre que uma aplicação nova é lançada, por mais que ela seja estressada a nível de testes, ainda acontece algum bug. Isso daí é totalmente normal, você enquanto programador sabe muito bem disso. Agora pensa em migrar uma linguagem inteira. Então as instituições bancárias preferem manter as suas estruturas nativas dentro de mainframes utilizando o COBOL. E aí entra a necessidade de coboleiros, ou seja, programadores COBOL. Mas será que tem vaga realmente para programador COBOL? Se liga nesse comentário aqui do Reddit. Uma postagem feita há 4 meses, mega recente. Acabei de entrar no Banco do Brasil pelo último concurso e hoje mesmo nos revelaram que a intenção do concurso foi sanar a grande demanda do banco por novos coboleiros. E olha esse outro comentário. Minha opinião, como quem já trabalhou em banco, é que vale sim melhor ser programador COBOL do que ser desenvolvedor do framework da moda, só que desempregado. Esse cara aí, ele é dos meus, né? Eu já falo bem na lata mesmo as coisas. Inclusive, se você não liga, que eu fale assim muito na lata as informações, sem ficar com muito lero-lero, sem ficar com muito nhenhenhen, eu falo na caruda. Se você curte esse estilo de conteúdo e de vídeo, então não marca bobeira, clique em curtir e assim o YouTube entrega esse vídeo para muito mais pessoas que, assim como você, também estão aí se perguntando, né, qual que é a linguagem que mais paga bem aqui no Brasil. Clique em curtir, hein? Tá, professor, mas então por que ninguém fala de COBOL? Primeiro, é uma linguagem muito antiga. Veja que é uma linguagem que tem mais de 60 anos. O COBOL também é uma linguagem voltada para mainframes, ou seja, a pessoa, ou a empresa, a instituição que for utilizar COBOL vai gastar uma grana para poder montar a infraestrutura para aquela linguagem, além do custo para poder manter aquela linguagem em funcionamento. E é por isso que o pessoal acaba escolhendo as linguagens mais recentes, né, que utilizam algum framework, que facilitam bastante o trabalho do programador. Eu sou totalmente favorável a otimizar e facilitar o trabalho do programador. Não estou sendo contra aqui, mas só que as linguagens mais antigas, o programador de fato escrevia linha por linha, comando por comando, né? As mais recentes tem lá frameworks completos que você consegue fazer uma conexão ao banco de dados com a linha, por exemplo. Então os programadores dos anos 2000 para cá, eles estão mais acostumados com essa pegada de linguagens um pouco mais simples de se trabalhar. Já a linguagem COBOL é uma linguagem que você vai muito na raça, né? Você tem que programar basicamente ela inteira, de ponta a ponta, jogar para rodar dentro do mainframe. Tem que entender também da parte de servidores para você conseguir configurar a linguagem para rodar dentro de um mainframe. Então, com isso, existe o seguinte cenário. Empresas, né, instituições financeiras e também o governo procurando coboleiros. A quantidade de coboleiros cada vez mais baixa. O que acontece com isso? Lei da oferta e da demanda. Grande procura, baixa quantidade, valor de salários extremamente altos. Entenda que às vezes até pode ter alguma empresa que está contratando com valor mais baixo. Não estou falando que isso daqui é a regra absoluta. A questão é que essa empresa possivelmente presta serviço para alguma instituição financeira, algum órgão, alguma universidade pública, algo do gênero, e aí está contratando coboleiros para fazer serviço para essas instituições. E aí essas instituições pagam um alto valor para a empresa, só que é a empresa que está pagando o valor mais baixo para o funcionário. Isso só ressalta a importância de você trabalhar com um programador freelancer, mas não vou entrar em detalhes aqui. E olha o que aconteceu no final de 2020, quando estava no auge da pandemia. Se liga aí. O governo de New Jersey estava procurando loucamente programadores COBOL para darem manutenção em sistemas antigos de seguro-desemprego. O que acontece? A galera sendo mandada embora à torta direito ali, o sistema do governo de seguro-desemprego lá de New Jersey precisava fazer o processamento disso. Possivelmente a demanda estava muito alta, o sistema começou a dar alguns bugs, não tinha programador suficiente para dar manutenção e o governo precisou sair que nem louco contratando coboleiros aí mundo afora. Você consegue entender esse cenário? Detalhe, aqui no canal eu sempre mostro uma visão mais técnica e empreendedora a respeito de todos os temas. Se você ainda não é inscrito, está marcando bobeira e está dormindo na selva, hein? Não marca bobeira, clica aqui no botão para se inscrever e ativa o sininho das notificações, porque só assim você passa a receber todos os vídeos que eu postar aqui. Vai chegar um aviso aí no seu e-mail, no seu celular, você vem correndo para se inteirar muito mais a respeito da programação. Se inscreve aí. Tá, e por que o COBOL ele é muito utilizado pelo governo?
É simples. Quando ele foi concebido justamente por uma união de sociedade civil e governo. Então, obviamente, se a linguagem foi concebida pelo governo, ele passou a utilizá-la meio que como regra dentro dos seus sistemas. Mas e no Brasil, será que o cenário ele é parecido com o cenário do exterior? Sim, é basicamente a mesma coisa. Inclusive, o print que eu mostrei agora há pouco para você falava de um banco, um banco do Brasil especificamente, que estava contratando a nível de concurso público servidores para poder trabalhar com COBOL. Então o cenário é o mesmo. E só para você ter uma ideia de alguns bancos que utilizam COBOL em alguma das suas partes de operações mais internas. Banco Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Então olha que você tem aí um mercado gigantesco, um mercado enorme para poder ingressar. Porque enquanto a galera estiver focada nas linguagens mais convencionais do dia a dia, você vai estar indo na contramão. Já assistiu o filme Checkmate com Bruce Willis, onde ele fala da trapaça de Kansas City? Onde todo mundo estiver olhando para um lado, você olha para o outro e ali vai estar a sua oportunidade. E essas instituições permanecem com COBOL dentro das suas partes mais internas porque a migração completa ela é altamente custosa. É custosa, é perigosa caso ocorra algum tipo de falha, algum erro ali de comunicação. Isso vai gerar um monte de problema para a instituição bancária que lida com o dinheiro dos outros. Então, para não ter problema, as instituições preferem permanecer utilizando COBOL. Lembre-se que COBOL é uma linguagem antiga. Os coboleiros que entraram jovens no banco já não estão mais lá. Então sempre vai ter essa reciclagem de programadores. Então se você entrou no vídeo achando que eu falaria de Java, JavaScript, Python, PHP, sinto muito, mas aqui a líder quanto à linguagem que mais paga bem a nível mundo é ainda o COBOL. E antes que algum incircunciso escreva aí no comentário, não, mas só que eu vi uma vaga lá que paga 50 mil reais para poder o programador Java, que não sei o quê. Filho, eu estou falando de uma forma geral, não estou falando de uma vaga especificamente. É claro, vai ter vaga aí de Java, de Python, que vai pagar um valor alto, mas só que é uma vaga dentro do contexto geral. Estou falando do mundo, estou falando do Brasil, estou falando uma estrutura maior, não estou falando de uma vaga. Então não adianta você usar um exemplo que você viu e querer justificar de forma generalista. Não seja um incircunciso a ponto de fazer isso. E lembra que falei para você que tem a forma certa de você chegar nessas instituições de grande porte, oferecer o seu serviço como programador freelancer e conseguir trabalhar na sua casa? Pois é, algumas vezes por ano eu faço uma mentoria chamada de Mentoria Jedi, em que eu mostro o caminho para você iniciar na sua carreira de programador freelancer, e a próxima mentoria está chegando por aí. Eu estou deixando o link dela aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, acessa, faz a sua inscrição, ela é gratuita, e ao participar da Mentoria Jedi você vai entender que existem formas certas de você fazer uma abordagem com o cliente. Então clica aqui no link para vir participar da Mentoria Jedi ao vivo comigo. Ah, e detalhe, na Mentoria Jedi eu te mostro como não ficar refém de linguagens da moda, ficar com esse modismo de toda hora muda de linguagem, né? Você vai conseguir entender que a sua carreira independe de linguagem. O que conta é o seu senso de programador. A linguagem é só um detalhezinho que você consegue passar quase que batido por cima dela. Como complemento, confere esses dois vídeos, estou deixando aqui do lado, eles vão te ajudar a entender muito mais a respeito do assunto. Fechou? Um grande abraço e que a força esteja com você.